Declaração bombástica do presidente Lula. É isso mesmo. Aperte os cintos. Brasília fica desestruturada com essa notícia, com essa informação que eu vou trazer para vocês aqui. Brasília agitada, declaração, revelação bombástica do presidente Lula. Bolsonaro também já se posiciona em relação ao que eu vou trazer para vocês aqui agora. Aperte o cinto, porque a notícia é muito, mas muito interessante. E como você sabe, aqui eu mostro o que está acontecendo nos bastidores. Fique comigo até o final. E atenção, atenção, tem um recado especial para você que tem mais de 50 anos. Ou conhece alguém que tem mais de 50 anos, fique comigo, gente. É muito sério o que eu vou trazer aqui. O que o governo quer fazer é algo impressionante e vai mexer direto com essas pessoas. Se você tem mais de 50 anos ou conhece alguém que tem mais de 50 anos, alguém na família, fica comigo aqui. É muito sério o que está para acontecer, o que está rolando em Brasília, e isso afeta diretamente você ou alguém da sua família, e eu quero muito a sua opinião sobre isso. Olha, o espaço aqui é seu, você vai lá nos comentários. Esse espaço é democrático, para você entrar nos comentários e deixar o seu recado para o Lula, para o Bolsonaro, para os ministérios, enfim, pode deixar o seu recado lá. E eu quero saber de você. Seu voto ainda é para o Bolsonaro, para o Lula, para o Tarcísio, para o Pablo Marçal que está chegando? Para quem você entregaria essa procuração para administrar o país, hein? Para quem você votaria? Deixa um recadinho para ele aqui, deixa esse espaço aqui, os comentários, é para você. E olha, nossa meta hoje, hein? Pelo menos 10 mil likes. Esmague o dedo no like. Deixa o like aí, assim a gente leva esse conteúdo para frente. A gente ajuda mais pessoas e você precisa ficar. Olha, eu já vou soltar um vídeo aqui importantíssimo para você poder entender, porque tem muita gente. Olha, o Lula vai ou não vai disputar as eleições em 2026? O Lula vai ou não vai lutar mais uma vez pelo país? Tem muitos eleitores, milhões e milhões. Afinal, ele é o presidente. Mas e aí? O que espera os eleitores? Olha só, eu vou deixar você mesmo ver. Eu separei aqui mais uma matéria extremamente importante. Compartilhando a minha tela. Você já deixou o seu like? Já deixou o seu comentário? Eu quero muito o seu comentário. Muito, mas muito mesmo o seu comentário, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui qual que é a, 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 a matéria, tá? Acho que aqui... Vou achar aqui, ó. Aqui, achei. Tá aqui, opa. Vamos ver, gente, vamos ver. Vamos ver o que separa, o que eu separei para vocês aqui. E a gente vai, ainda que não seja na ordem, mas olha isso, gente. Vamos começar com esse tema aqui. Tem muita coisa para a gente ver aqui. Mas vamos começar com essa questão aqui. Lula não vai à posse de Trump. Vamos ver. Olha, mas segura aí, que tem muita coisa para a gente ver aqui. E olha, você vai ficar impactado com a revelação do Lula que eu vou trazer já já. Mas antes, vamos ver. Ele já começa aqui, olha. Já começa aqui. Bolsonaro querendo ir, Lula não vai. Mas a imagem que fica, a gente está até explicando isso, que isso faz parte do que é protocolar lá nos Estados Unidos, né? O protocolar é não chamar os presidentes, né? E sim os embaixadores locais que vão para essa cerimônia. Mas o que vai ficar a imagem, caso Bolsonaro vá e Lula não vai, que Bolsonaro é mais próximo do presidente americano. Como Lula deve sair desse papel aí? Não, o Lula está fazendo um papel agora institucional e está agindo corretamente, Fabiola. Ele errou na véspera da eleição, quando declarou a sua simpatia, o seu apoio pela Kamala Harris. Depois que o Trump foi eleito, o Lula teve um comportamento de manual, né? Ele felicitou o novo presidente eleito dos Estados Unidos, fez isso por meio das redes sociais, soltou uma nota congratulando
o Donald Trump pela vitória, dizendo que o mundo está precisando de diálogo e se colocando à disposição para trabalhar em conjunto. Depois fez uma declaração já em entrevista, dizendo que valoriza muito as pessoas que chegam. Sempre deixando aqui, né, gente, olha, a referência, matéria aí do UOL. O que você acha dessa questão do Bolsonaro ir na posse e o Lula não? E segundo uma outra matéria aqui, o governo se sente aliviado em não ter que ir, olha só. Ao poder por meio do voto, num jogo estritamente democrático, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O Trump foi à sorte das urnas, os eleitores americanos escolheram o Donald Trump, o Joe Biden, o atual presidente, já reconheceu que o Trump foi eleito, a Kamala Harris, derrotada, reconheceu o seu infortúnio, já congratulou também o vencedor. Então está tudo dentro do manual. E o Lula se sente, até pelo que eu conversei lá há 48 horas, e a gente falava disso aqui ontem, né? Eles se sentem até meio aliviados com essa regra, com essa praxe do governo norte-americano de não convidar chefes de Estado para a posse do presidente eleito. Evidentemente, isso não é uma lei. O Donald Trump pode muito bem, se quiser, convidar quem ele bem entender, inclusive presidentes de outros países, chefes de Estado de outros países. Alguns, aliás, que ele tem muito apreço, são autocratas, né? Ele pode convidar, mas a praxe é não convidar. O governo brasileiro estava aliviado com essa praxe, disse que, como de hábito... Então, como a cultura, ou, digamos, o protocolo é não convidar os chefes de Estado, então o Lula o governo se sente aliviado de não ter que ir. Se sente aliviado de não ter que ir, significa que talvez não queira realmente ir, não queira estar tão próximo, né? Vai enviar para a cerimônia de posse do Trump o embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Então está tudo dentro do manual. O Lula reconheceu a relevância da vitória do Donald Trump, se colocou à disposição para trabalhar com ele, e o Bolsonaro não vai também, porque ele não tem não tem a posse do seu passaporte, que está retido por ordem do Supremo Tribunal Federal, e não há perspectiva de que ele, embora vá peticionar ao Supremo para ter de volta o passaporte, não há perspectiva de que ele consiga êxito nessa sua intenção. Então ele também não vai. Pode ir lá o Eduardo Bolsonaro novamente, mas... mesmo se fosse, Fabiola, na hora de negociar, o Trump teria que negociar com quem está no comando. O inquilino do Palácio do Planalto hoje é o Lula. Já aconteceu com o Javier Milei na Argentina. O Bolsonaro foi um cortejo... Ei, gente, é isso. Tá pegando fogo essa história, hein? Deixa aí nos comentários o que você acha disso, hein? Bolsonarista a posse do Milei, e hoje o Milei está aí, tendo que negociar. Agora mesmo está prevista a vinda do Milei a uma reunião do G20, que vai ocorrer agora no meio do mês de novembro, no Rio de Janeiro, e o Milei tem que se render às evidências. O presidente do Brasil é o Lula, e ele tem que transacionar, quando necessário, com o Lula. Assim também ocorrerá com os Estados Unidos, Fabiola. Lula não ir à posse de Donald Trump. Isso é um problema, Thales? Não, problema nenhum. Aliás, na verdade, o Bolsonaro está querendo, os bolsonaristas estão querendo transformar isso num caos, né? Não tem nada a ver. Como você disse, como Josias disse, como a Raquel disse, não é praxe um presidente e os presidentes serem convidados para a posse. O Bolsonaro ou o Eduardo pode... Muito bem. Agora eu quero que você deixe o seu comentário para mim, por favor. Já esmaga o dedo no joinha. E eu quero convidar você que tem mais de 50 anos para ficar até o final. Eu tenho um assunto importante aí, tá? Mas, afinal, o Lula vai se candidatar à reeleição ou não? O Lula volta em 2000, o Lula continua, né? E vai se candidatar para 2026 ou não? Vou trazer aqui mais uma informação importante sobre essa pauta, sobre este tema, porque tem já muita coisa acontecendo nos bastidores sobre essa possibilidade, e eu vou colocar aqui para vocês também mais uma
matéria para você poder analisar aqui comigo essa possibilidade ou não. Vamos lá. A notícia do presidente Lula, a gente ia abrir o programa com essa notícia, mas os fatos vieram e a gente mudou aqui ao longo do começo do programa a ordem das notícias, porque, enfim, a informação ao vivo tem prioridade. Eu abri o programa mencionando essa informação, a entrevista do presidente Lula à CNN Internacional. Ele minimizou a relação do Trump com o Bolsonaro e não garantiu que vai disputar a reeleição. Disse que só vai disputar se for o único capaz de derrotar a extrema-direita, né? Eu mencionei, você pode acompanhar no nosso site a reportagem completa ou voltar na nossa transmissão, se você está assistindo a gente pelo YouTube aí, ou nas redes sociais, você vai encontrar os destaques dessa entrevista. Sakamoto, o que você consegue depreender do que disse o presidente Lula para a CNN internacional, né? Para a CNN norte-americana? Olha, Diego, falar que ele se coloca à disposição, né, caso ele seja... Veja, nós já trouxemos esse tema aqui. Lula disse que só iria se candidatar em 2026 se não tivesse alguém à altura para disputar aí com a extrema-direita. Que ele iria, nesses 4 anos, tentar aí formar um sucessor, coisa que não está acontecendo até o momento. Então, está aí essa interrogação, esse clima, se o Lula disputaria as eleições de 2026. Vamos continuar ouvindo. O único capaz de derrotar a extrema-direita é basicamente se colocar à disposição, porque não há nenhum outro nome, né, no PT ou mesmo na base aliada neste momento, né, que seja capaz de derrotar um nome que seja ungido pela extrema-direita. Foi a extrema-direita, né? Não tem. Né? O nome do Lula, de certa forma, e isso é interessante, mas o próprio PT e os partidos que estão próximos a ele acabam, na verdade, reféns de uma situação de que o Lula ainda é o grande nome, o único nome que congrega mais voto do que esses partidos têm. Porque o Lula não é visto pelo grosso da população como o PT, é visto como o Lula. Ele está acima do PT, ele congrega mais do que o PT. O lulismo é maior do que o petismo. Né? Então, o que acontece é que o Lula tem uma figura, né, forte. A questão é outra. A questão, mas e se chegar em 2022, né? Bem, se chegar em 2022 com economia surfando, inflação hipercontrolada, alimentos em baixa, economia crescendo, 2026, ele falou 2022, mas 2026. Desemprego em baixa, renda em alta, o Lula pode até, é claro que é difícil, você tem 2 anos para isso acontecer, com mudanças climáticas que ajudam a jogar o preço da carne lá em cima, do arroz lá em cima, do feijão lá em cima, mais demanda internacional, mais crise climática por aqui, então, enfim. Tudo isso, ou seja, é difícil controlar, né? Mais Trump agora, né? É difícil controlar a inflação. Então, mas se ele conseguir estar numa situação de voo de cruzeiro, é claro que ele pode indicar uma pessoa. Mas não vai ser uma indicação que nem foi com a Dilma, por exemplo, em 2010, né? Mas ele pode tentar indicar. O mais provável, contudo, é que ele não esteja. Então, fica difícil, porque o campo, né, da qual ele está só vai ter ele mesmo, né? E ainda assim, dependendo de uma boa economia, para poder eleger. Se a economia estiver bem, o Tarcísio você vai tentar reeleição em São Paulo, tudo isso mais, porque ele não vai se aventurar, né? Agora, se não tiver. Ou seja, Diego, de certa forma, o que o Lula está colocando é que ele está colocando em aberto uma coisa que não está em aberto. O que está em aberto de verdade, é a saúde do presidente. Porque se ele chegar em 2026 bem de saúde, fisicamente, mentalmente, socialmente, tudo isso mais, aí ele sai. Ele mesmo falou isso em entrevista dentro. Agora, o Lula também não é... Você apoia essa questão do Lula em 2026? E aí? Cadê os lulistas, os petistas? Enfim, deixa aqui nos comentários. Nosso canal é um canal... não é um canal partidário, né? Nós estamos aqui replicando as notícias e eu abro o debate aqui para vocês deixarem sempre nos comentários a opinião de vocês, tá? Então, pode deixar aqui a sua opinião em relação a tudo isso aqui que está acontecendo. O Lula não deve, então, na posse do Trump. Fique esse questionamento se ele realmente vai disputar em 2026, se vai aparecer alguém com nome forte para 2026, ou se ele realmente continua, até porque o Lula já tem 76 anos, né? Isso, 70 e alguma coisa, né? E a saúde já não é aquela, né, gente?
bobo, assim. Ele não vai sair se tiver mal. Se tiver uma situação como o Biden. Eu não gosto de fazer comparação etária, porque a idade chega em cada um de uma maneira diferente, né? O Biden tem quase a idade do Lula, e o Lula tem quase a idade do Biden. O Lula tá bem melhor, né? E ainda mais considerando que ele ficou preso 580 dias, passou fome e tudo mais, que a gente conhece a história do presidente. É diferente, mas ninguém sabe como ele vai chegar. O Trump tem mais ou menos a mesma idade que eles também, e o Trump, me parece, né? Tá lúcido, tá forte e tal, se abaixou ali naquele momento em que foi alvo de tiros. Não é a idade que define, né, essa condição, como você bem disse, condição física, de saúde física e mental. Carla, o que você destaca dessas falas do presidente? Diego, eu começaria por uma questão que eu até estava conversando com uma fonte aqui hoje, como é bom a gente ter uma institucionalidade na... Nós vamos passar aqui, gente, depois no próximo vídeo eu continuo, porque eu quero compartilhar com vocês, como eu prometi, para quem tem mais de 50 anos, para quem tem filhos, para o trabalhador, uma situação muito importante. O governo, ele quer fazer corte de gastos. E nessa seara de corte de gastos, tem uma polêmica muito grande em Brasília. Por quê? O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já se posicionou que se cortar a verba do Ministério do Trabalho e Emprego, ele pede demissão. E outros ministros estão indo nessa tocada também, porque o governo quer e precisa cortar gastos, segundo o presidente, segundo o ministro Fernando Haddad. Agora, existem pessoas que já são mais vulneráveis, que não podem ter seus benefícios alterados, que não podem sofrer alterações de correções, como eu posso dizer, não é de pente fino é até correto, mas o pente fino justo, nós vemos em muitas questões de aposentadorias, BPC-LOA, são pente finos que acabam tirando pessoas que não deveriam estar fora do benefício. Então, essa questão de cortar gasto é muito delicado e as pessoas mais vulneráveis, elas ficam expostas a isso. Eu separei aqui essa questão também, eu gosto sempre, gente, de mostrar, porque a gente não está tirando as coisas aqui do além, né? A gente procura tirar e mostrar aqui da onde nós estamos buscando essa informação. Deixa eu ver se é esse aqui, pessoal. Eu vou... Achei. Ó, olha isso, gente. Eu separei aqui, eu acho muito importante a gente realmente... Olha o título aqui. Ó, Lula ainda está em processo de convencimento sobre cortes. Propostas inclui limitar a correção do mínimo e mudar o BPC. Olha isso, gente. Isso é algo extremamente preocupante, e eu vou tentar colocar aqui essa matéria para vocês, porque eu acho muito importante isso, gente. Deixa eu pular essa questão aqui. A gente segue nesse assunto agora com o Gerson Camarote. Camarote, bom dia para você. Essa é uma sexta-feira com muitos ministros aqui em Brasília, o que é difícil de ver às vezes, né? Em que pé está a elaboração desse pacote de medidas? Bom dia de novo para você. Bom dia, Fred. Bom dia a todos. Fred, a grande questão de resistência tem nome e sobrenome. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele está fazendo um cálculo do custo-benefício dessas medidas e teme desgaste político. Por quê? Você tem ali nota do ministro Wellington em relação a manutenção de programas. A questão não é nem a manutenção de programas, é ajustes em programas e benefícios como o BPC, abono salarial, seguro-desemprego, e tudo isso, esse mosaico de propostas, é um conjunto impopular. Então, o próprio presidente Lula, quando a gente fala, não, os ministros estão resistindo, tem muitas reuniões, é o presidente Lula que está estimulando esse debate interno, justamente pela própria resistência que ele tem em setores que são próximos a ele, o setor sindical muito próximo, a base eleitoral do presidente Lula está muito ligada também a esses benefícios. Então, a resistência vem do próprio presidente.
Mas os ajustes são uma necessidade, né, Camarote? A gente viu essa semana aí o Banco Central aumentou de novo a taxa de juros e o próprio Comitê de Política Monetária, no comunicado, fez esse alerta, né? Mandou esse recado sobre a importância de ter ajustes no orçamento. Então, pessoal, a gente já ouviu muito falar sobre essa questão de mexer nos benefícios, seria o BPC-Loas, correção, já tivemos reforma da Previdência. Então, é muito delicado, quero a sua opinião em relação a isso, é muito delicado o governo cortar gasto de benefícios. Eu entendo que tem que fazer ajustes, mas cortar gastos em relação à educação, benefícios sociais, o pacote para mexer em seguro-desemprego, fundo de garantia, trabalhador trabalhou durante anos para chegar no momento de não conseguir, de repente, sacar ou não ter a multa. Então, é muito delicado. E o próprio ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já se posicionou que não vai mexer no seguro-desemprego, não vai mexer no fundo de garantia, sob pena dele pedir demissão. E outras áreas, você viu o Wellington Dias, que é o ministro das questões sociais ali, que envolve o IPC-Loas, envolve o Bolsa Família, já se posicionou também. Então, o Lula quer fomentar o debate, porque o ministro da Economia, o Fernando Haddad, ele quer cortar gastos. Só que cortar gasto, estamos diante de uma situação que vai mexer aí com os mais vulneráveis. Deixe o seu comentário sobre isso. Gente, a gente tem que trazer aqui. A gente tem que trazer. Então, eu vou pedir para você deixar o seu comentário, esmaga o dedo nesse like, compartilhe esse vídeo e eu vou continuar com esse tema no próximo vídeo. Clica aí para você me seguir, né? Se inscreva no canal, porque no próximo vídeo a gente vai voltar a conversar sobre esse assunto.